Olá, tudo bem? Professor Carlos na área novamente, dando continuidade ao nosso intensivão, ao nosso curso preparatório para ingresso aí às grandes universidades. Anteriormente falamos aí de sistemas de numeração e agora conjuntos numéricos. Dando sequência aí nessa ordem aí, vamos falar a respeito dos conjuntos numéricos. Vamos lá então. Dentro do conjunto dos numéricos, a princípio, o que nós podemos destacar aí? Dentro dos conjuntos numéricos, nós podemos falar a respeito dos conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. E a hora que nós unirmos dois desses conjuntos aí, nós montamos o conjunto dos números reais. Então, vamos dar início a partir do conjunto dos números naturais, mais simplesinho, porém com muita coisa interessante ali para ser dito. E aí nós vamos ampliando esse conceito para naturais, racionais e irracionais e concluindo com o conjunto dos números reais. Avançando então, vamos lá. Conjunto dos números naturais. Qual é o destaque que nós podemos dar aqui para o conjunto dos números naturais? Conjunto interessantíssimo, tem muita coisa para se falar dele, dá um belo de um curso aí só para a gente falar a respeito do conjunto dos números naturais. Mas ele se inicia aqui no 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente, tá? Inclusive, alguns termos são interessantes da gente poder destacar aqui a respeito de antecessor, sucessor, consecutivos, pares, ímpares, múltiplos e divisores e números primos. Então esses conceitos são bem interessantes, em especial o conjunto dos sucessores, na verdade essa palavra sucessor, porque o conjunto dos números naturais ele é considerado como o conjunto dos sucessores, ele se inicia no 0, pode ser que você se depare com alguma literatura aí que não considere o 0 como o conjunto dos números naturais, mas pra gente nós vamos juntar aqui, vamos considerar como o conjunto dos números como um número natural, que não vai ter problema nenhum pra gente, tá? Então, ó, o conjunto dos números naturais, ele começa ali no 0, e aí partindo do 0, ele passa por todos os seus sucessores. Então aqui o sucessor do 0 é o 1, o sucessor do 1 é o 2. Então o que é o sucessor? É o próximo número que vem após aquele. Tá? Então aqui o sucessor do 0 é 1, do 1 é o 2, 3, 4, 5. Todo número natural apresenta um sucessor natural. Então por isso que nós escrevemos ali, ó, n, depois n mais 1, e aí você pode continuar, n mais 2, n mais 3. O que seria esse n? Qualquer número natural que você possa imaginar. Então, lembra, conjunto dos números naturais, pensa em um número natural, com certeza ele tem um sucessor natural. Por isso que a operação de adição ela fica bem definida aqui. Qualquer número natural que você escolhe um outro número natural. A hora que você soma esses dois números naturais, você com certeza vai achar um outro resultado, tá? Um resultado que também é um outro número natural. Isso sempre vai dar certo na adição, sempre vai dar certo na multiplicação. A subtração já nem sempre você consegue fazer isso daí, né? Se você pega 10, tira 7, dá 3. Agora se você tem 7 para tirar 10, você não consegue tirar 10 de 7 dentro do conjunto dos números naturais. Por quê? Porque o 0 ele não apresenta antecessor natural, tá? Então você não tem algum elemento que vem aqui antes do 0. Então isso daí é o que bloqueia, o que cria um pouquinho de limitação dentro do conjunto dos números naturais. Então termos aqui antecessor são aqueles números naturais, ou aquele número natural que vem antes de determinado número, né? O antecessor do 5 é o 4, o antecessor do 4 é o 3, 2, 1, 0. O 0 é o único número natural que não apresenta antecessor natural. O restante, todos os outros números naturais apresentam um antecessor natural. E, sem exceção à regra, todo número natural, guardem essa informação, todo número natural apresenta um sucessor natural. Números consecutivos. O que são números consecutivos? Um depois do outro. 10, 11, 12, 35, 36, 37, 141, 142, 143, 144, 145 e assim por diante.
Números pares, conceito de números pares, são números que podem ser divididos de dois em dois, né? Parzinho em parzinho, por isso que o nome é pares, né? Então, na verdade, aqui o que nós estamos falando aqui é da tabuada do 2, dos múltiplos de 2. Olha o termo múltiplos e divisores, importante aqui pra gente também. Então, todo número que é um múltiplo de 2, tá? Ele é considerado um número par. E uma outra característica para você verificar se o número é par ou não é todo número que termina em algarismo zero. Lembra os algarismos? É de 0 a 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Todo número que terminar em algarismo par, ou seja, 0, 2, 4, 6 e 8, é um número par. E se o número não é par, ele é o que então, Carlos? Ele é um número ímpar. Números naturais estamos falando. Tá? Ou ele é par ou ele é ímpar. Então o que é um número ímpar? O número ímpar é aquele que não é par. Nossa, Carlos, sim. É bem lógico, mas é bem isso daí mesmo. Então o número ímpar, o conceito do número ímpar, você não consegue montar grupinhos de 2 em 2. Toda vez que você vai tentar separar essa quantidade de 2 em 2, sempre vai ficar sobrando 1. Ou seja, ele não é par, não dá para montar grupinhos de 2 em 2, porque sempre vai sobrar resto 1. Ele vai deixar na divisão por 2 o resto 1. E aí, voltando aos algarismos, né, os números ímpares são todos aqueles números que terminam em algarismos ímpares. O 1, 3, 5, 7, 9. Então, todo número terminado em 1, 3, 5, 7, 9 é um número ímpar. Múltiplos, resultado de uma multiplicação. Divisor são aqueles números que dividem determinado número. Nós vamos detalhar, tá, em slides aí mais para frente. E o conjunto dos números primos, né, a definição do que é um número primo é extremamente importante para a gente. A princípio estou colocando apenas os termos, mas nós vamos detalhar a respeito da característica do que são todos esses elementos. Em especial atenção aqui para múltiplos, divisores e aqui esses números primos, ok? Avançando então para o próximo conjunto numérico aí, é o conjunto dos números inteiros. Reparem aqui, tá? Que ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles estão aqui. Nossa, Carlos, mas você falou que esse aqui é o conjunto dos números naturais e são os elementos que representam o conjunto dos números naturais. Porém, esse conjunto ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Tá? Ele está contido, né? Ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números inteiros ele pega todo número que é natural e acrescenta ainda mais uma galera aí, mais alguns representantes, né, que nós vamos chamar aqui, tá, de opostos ou simétricos, tá vendo? Então nos naturais nós tínhamos aqui 0, 1, 2, 3, agora nós temos do outro lado do zero nós temos o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim sucessivamente. Depois do menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, tá? Infinitamente. Então agora, todo número inteiro, nós podemos falar que todo número inteiro apresenta um sucessor. Isso já era uma característica do conjunto dos números naturais. Só que agora, lembra a respeito do antecessor, que o zero não tinha antecessor natural? E não tem. Agora, você considerando o conjunto dos números inteiros, você colocou o menos 1 ali dentro. Então agora o zero tem um antecessor inteiro. Então é o menos 1, o antecessor do menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Notem que esses números, tá, gente, eles estão diminuindo, né? O menos 1 é menor que o 0, o menos 2 é menor ainda, é menor que menos 1, menor que 0, menos 3, menos 4, e assim sucessivamente. Tá? Isso é o conjunto dos números inteiros. Destaque para o termo aqui, para o conceito do módulo ou valor absoluto. Né? O que é o módulo ou valor absoluto? Módulo ou valor absoluto, tá, gente? Ele está associado a essa palavra aqui, ó, distância. Muito importante esse conceitozinho aí, bem explorado, tá? Então, ó, quando eu determino um módulo, na verdade eu estou procurando o quê? Na verdade você está procurando a distância de um determinado elemento. Então vamos pensar aqui, ó, o módulo do 2. Quando eu pergunto o módulo 2, o que eu estou querendo saber? Se eu tiver que sair lá do 2 para poder chegar no 0, quantas unidades de comprimento eu tenho que caminhar, eu tenho que deslocar, tá? E nós vamos representar essa operação, tá, através de duas barras paralelas. A hora que você coloca um número, qualquer que seja o número entre duas barras paralelas, você está determinando o módulo. Você está buscando qual é a distância desse elemento, tá, até a origem do sistema de numeração, que é o 0. Então, para sair do 2 para chegar no 0, eu tenho que deslocar duas unidades de comprimento. E a mesma coisa acontece lá no menos 2, né? Então, ó, qual é o módulo do menos 2? Ou seja, qual é a distância do menos 2 até a origem?
também é de 2 unidades de comprimento. Reparem que distância, né, deslocamento, não faz sentido você falar numa quantidade negativa, tá? Porque você está falando no tamanho de um segmento. Então, um segmento tem 2 unidades de comprimento e o outro segmento também tem 2 unidades de comprimento. O fato de um ser positivo e o outro ser negativo é simplesmente uma referência para a gente saber se é maior ou menor que zero. Mas em relação à distância, em relação ao tamanho, ao comprimento do segmento, os dois, nesse caso aqui, medem 2 unidades de comprimento. É por isso que aqui na definição está escrito isso. Ó, o módulo de x é o próprio número x se ele for maior ou igual a zero. E ele é, tá, o oposto, você inverte o sinal, você troca o sinal dele, tá, se ele for um número negativo. É o que aconteceu aqui. Né? Qual é o módulo de menos 2? Você troca o sinal de negativo, passa a ser positivo, que é o 2. Quando é positivo um resultado, não há necessidade de você colocar o sinalzinho do mais. Ok? A mesma coisa aqui, por exemplo, ó, do módulo de menos 3. Quanto que eu preciso me deslocar para sair do ponto lá, menos 3, até chegar à origem da nossa numeração, que é o zero? Eu preciso deslocar 3 unidades de comprimento. A mesma coisa acontece se eu estivesse partindo do 3. Para eu sair do 3 para chegar até o zero, eu também tenho que deslocar 3 unidades de comprimento. E esses elementos que apresentam módulos iguais, tá, nós chamamos, tá, nós destacamos esses números que eles são chamados de números opostos ou simétricos. Né? Então repara que o módulo de menos 2, ficou igual ao módulo de 2. Tá? Porque o módulo de menos 2 é 2 e o módulo de 2 é o próprio 2. Então quando isso acontece, nós falamos que esses números, né, o menos 2 e o 2, são opostos ou simétricos. Representam números opostos ou simétricos. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se eu pegar aí um menos 10 e se eu pegar o 10. Módulo de menos 10 é 10, o módulo de 10 é 10 também. Então, menos 10 e 10, nós chamamos esses números também de números opostos ou simétricos. Ou seja, o que são números opostos ou simétricos? Numericamente, eles são iguais entre si. Tá? A representação numérica deles são iguais entre si. Só que um é positivo, outro é negativo. Um é mais, outro é menos. E se o outro é menos, o outro é mais. Tá? É simples assim. E precisa guardar, bem interessante, a gente vamos dar um destaque aí a respeito desses termos aí de módulo ou valor absoluto, tá? Associado à distância e a característica do que são números opostos ou simétricos. Tá? Avançando mais ainda, reparem que até então ó, nós conseguimos fazer as operações de adição, multiplicação e subtração. A divisão nem sempre nós estávamos conseguindo. É por isso que entra agora esse novo conjunto numérico mais abrangente, chamado de conjunto dos números racionais. E ele é representado pela letra Q, tá, gente? Essa letra Q, ela vem da palavra quociente. O que significa a palavra quociente na matemática? O resultado de uma multiplicação. Tá? Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto das divisões, é o conjunto das frações. Então, a definição de conjunto dos números racionais, né, o que são os números racionais? O que é um número racional? É todo número que pode ser representado através de uma fração, através de uma divisão entre dois números inteiros. Tá? Sendo que o denominador, né, sendo que o divisor, ele não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Então, reparem, gente, ó, o 0 está aqui, o 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui, o menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, o conjunto dos números inteiros, ele está ali dentro, tá? Ele é um subconjunto, ele está contido no conjunto dos números racionais. Lembra, hein? Se eu estou falando que o conjunto dos números inteiros, ele está contido ali, eu já estou levando os naturais junto, porque os naturais já estavam dentro dos inteiros. Se eu estou levando os inteiros junto, os naturais ele vai de carona. Né? Quem mais que aparece aqui? O que mais aparece aqui são todas as frações, que você consegue, por exemplo, dividir um número inteiro por outro número inteiro e dar um resultado como um decimal exato ou, na pior das hipóteses, aí um decimal infinito, porém periódico, que nós chamamos de dízima periódica. Olha 1 dividido por 2, o que dá? Ó, é meio, 0,5. Tá?
aqui o 5 dividido por 2, 5 dividido por duas partes iguais dá 2,5, né? A metade entre o 2 e o 3, aqui a metade entre o 0 e o 1. Tá vendo? São os números decimais exatos, você chega no final dele, você acha uma última casa decimal. Agora aqui, quem mais que nós podemos colocar aqui? Olha o menos 5 terços. A hora que você pega o menos 5 e divide por 3, você vai ver que você não consegue acabar essa divisão, né? Por que você não consegue acabar essa divisão? Porque essa divisão, ó, você começa a dividir, vai dar menos 1,666. Isso daí, ele vai repetindo, tá? Infinitamente, você não acaba essa divisão. Então, ele é um número decimal infinito. Porém, tá? De período em período, você tem um número que se repete ali, que no caso aqui é o 6. Não precisa ser um número só que repete, né? Poderia ser 32, 32, 32, 17, 17, 17, mas ele tem uma repetição periódica, ele tem uma lógica. Então ele é um número racional. Olha o outro número que nós podemos destacar aqui como exemplo, aqui, ó, o menos 7 sobre 3. Você pega menos 7 dividido por 3, vai dar menos 2,3333. Também você não acaba essa divisão, tá? Porque isso é um decimal infinito aí. Porém periódico, que nós chamamos aí então de dízimas periódicas. Então o que é o conjunto dos números racionais? São todos os inteiros, automaticamente nós estamos levando os naturais juntos, e mais todos os decimais exatos, né, todas as frações, entre dois números inteiros, com denominador diferente de zero, e as dízimas periódicas nós estamos incluindo aí. Tá? Então aí, por definição, olha o que nós temos aí. O conjunto dos números racionais, né, o número racional, é todo número que pode ser escrito na forma P sobre Q, ou seja, a razão, né, entre dois números inteiros, a divisão entre dois números inteiros. É o que ele fala aqui, com P e Q inteiros, denominador diferente de zero, não existe divisão por zero. Tá? Em notação de conjuntos, em simbologia de conjuntos, tá? Então o conjunto dos números racionais é toda a fração P sobre Q, tal que, essa barrinha, né? P pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso aqui essa operação nós vamos falar mais lá para frente também, detalhar mais um pouquinho. E o Q também pertence ao conjunto dos números inteiros. Repare que tem um símbolozinho aqui que é um asterisco. O que significa isso? Toda vez que você puser o asterisco dentro de uma notação de conjuntos, você está tirando o zero daquele conjunto. Ou seja, esse cara aqui de baixo, obrigatoriamente diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Ok? E um termo extremamente interessante para a gente destacar aqui é a respeito do números que são inversos. Isso aqui é extremamente importante, principalmente na operação de divisão entre frações, né? Qual que é o inverso de 2 sobre 3? Você inverte, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. De uma forma bem simplificada para vocês. A numerador vira denominador, denominador vira numerador. Tá? E aqui, por exemplo, se eu tivesse que inverter o 5, né? Qual que é o inverso do 5, Carlos? Ele não aparece denominador. Então, lembrando de uma característica que toda vez que não aparece um denominador é porque ele vale 1. É porque 5 sobre 1, ou 5 dividido por 1, dá o próprio 5. Então, não há necessidade de escrever aquele 1. Por isso que ele não aparece. Mas ele existe, ele está lá. Então, qual é o inverso dele? O inverso dele de 5 sobre 1 é 1 sobre 5. O inverso de 5 é 1 quinto. E por sua vez, né, qual é o inverso, por exemplo, de 1 terço, Carlos? Vamos inverter 1 terço. O inverso de 1 sobre 3 é 3 sobre 1. E você cai naquele conceitozinho de que você tem um denominador 1. Denominador 1, não há necessidade de ele aparecer. 3 sobre 1 dá 3. Ou seja, o inverso de 1 terço posso considerar como simplesmente o 3. O inverso de 5, 1 quinto, e o inverso de 2 terços é 3 sobre 2. Então é só inverter a posição. Bem simples e extremamente importante esse conceitozinho para a gente nas operações. Tá? Avançando, próximo conjunto para poder ter um destaque aqui é o conjunto dos números irracionais. Aqui eu volto naquela nomenclatura, naquela lógica nossa de par ou ímpar, né? Então, o que é o conjunto par e o que é o conjunto ímpar? O que é o conjunto ímpar? Aquele que não é par. Nossa, é lógico assim, é simples assim, é conjunto dos números pares, posso montar grupinho de 2 em 2, parzinho em parzinho, nunca vai sobrar ninguém. E o ímpar? Não consigo fazer isso. Então, o ímpar é aquele número que não é par. Tá? Não consigo montar grupinho de 2 em 2. Acontece aqui esse conceito, essa definição em conjunto dos números irracionais. O que é um número irracional? O número irracional é aquele que não é racional. Nossa, Carlos, é todo aquele número que não pode ser escrito
não pode ser representado através de uma fração entre dois números inteiros. Entendeu? Você não consegue pegar um número inteiro, dividir por outro número inteiro, diferente de zero, e você vai conseguir chegar no valor, no resultado de um número irracional. Tá? Então ele é justamente aquela definição que foge o que é a definição do conjunto dos números racionais. Então o que está escrito aqui, o número irracional é todo aquele número que não pode ser escrito na forma de fração P sobre Q, com P e Q inteiros, lembrando o denominador diferente de zero. Tá? Então qual é a característica assim, visual do que é um número irracional? Ele é um decimal infinito, porém não periódico, ele não repete de tempo em tempo, de período em período. Olha aqui, ó. 0,01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, não está repetindo, ele não vai repetir. Entendeu? Ele não tem uma repetição, não tem uma lógica. Aqui, 1,3940, 39, 40, 41, 42, 43, 44, não vai haver repetição. E assim por diante, tá vendo? 7, 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 2, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Então, a hora que você olha para a parte decimal dele, você vê que é um decimal infinito e não periódico. Você não acha aqui uma lógica racional. Por isso que você chama esse número ou esses números de números irracionais, conjunto dos números irracionais. 3 números irracionais extremamente importantes para a gente. O π, a razão entre o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, tá? Mais ou menos, mas você vai ver que nem o comprimento nem o diâmetro, né, pelo menos um deles não vai ser racional, tá? Porque senão você conseguiria escrevê-lo na forma de uma fração de dois números inteiros. Então, a hora que você tenta dividir, você vai vendo que você vai se aproximando desse número aqui, ó, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32 e assim por diante, sem repetição. Esse número π aqui ele é muito usado, muito conhecido e muito utilizado pra gente. Aliás, dos três, ele é o mais utilizado. Pra gente, pelo menos nesse momento, tá? Na ideia da educação básica. Esse é representado pela letra Ezinho, tá? É aproximadamente aí 2,72, mas é um número irracional, é uma aproximação. 2,718281828459 é o número de Neper, muito utilizado na área das ciências, aí, da área das biológicas, né? Química usa muito, biologia também aparece bastante disso daí. O número de Neper, inclusive em logaritmo ele vai aparecer, né? Logaritmo neperiano, a base é esse número aí, essa constante de Neper, esse número de Neper. E a razão áurea, né? O número de ouro, muito encontrado aí na natureza, né? E representado pela letra grega Φ. E essa letra aqui é a chamada de π, tá? 1,6180339874. Reparem que não tem uma lógica aí. Então são 3 números aí que aparecem pra gente, com destaque para o π, que é aproximadamente 3,14, que é muito usado, muito usual aí pra gente. Então são exemplos aí de números irracionais e essas são as características dos números irracionais. Lembrando que se ele é irracional, ele não é racional. Isso é extremamente importante, que é justamente uma das definições que eu vou apresentar aqui agora. Porque a hora que a gente junta todo mundo, nós montamos aí um campo numérico bem amplo, bem vasto para a gente poder trabalhar por um bom tempo. Tá? Nós vamos ver a nível de educação básica aí, mas lá no finalzinho do nosso curso, lá para os últimos vídeos, um conjunto já mais amplo ainda, que é chamado de conjunto dos números complexos. Mas nós vamos trabalhar muito, nós vamos ficar muito tempo dentro do conjunto dos números reais. Tá? Então reparem aqui, tá, gente? Ó, nessa escrita, essa primeira escrita aqui de cima. Esse uzinho de ponta cabeça, ele é chamado de intersecção, é uma operação entre conjuntos. O que significa intersecção? É um elemento, ou são elementos que são comuns a 2 ou mais conjuntos. Que ele está num conjunto e também está dentro do outro conjunto. No caso entre irracionais e racionais, essa intersecção ela é vazia. O que significa isso? Significa que nenhum número ele pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Não pode ser. Tá? Então, ou ele é racional ou ele é irracional. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Da mesma maneira que o número natural, ou ele é par ou ele é ímpar. Não dá para ser os dois simultaneamente. Certo? Então, essa intersecção ela é
vazia. Isso é muito importante. Aí o Uzinho virado para cima significa união, ou seja, a hora que eu pego todo número irracional e junto com todo número racional, pego todo racional e pego todos aqueles irracionais, junto todo mundo, e aí eu monto, tá, o conjunto dos números reais, que é o conjunto que nós vamos ficar um bom tempo trabalhando dentro desse conjunto numérico. Tá? Em forma de diagramas, olha como é que nós podemos aí ilustrar essa relação, essas relações aí. Conjunto dos números naturais, coloquei apenas um elemento aqui, tá? Tá dentro do conjunto dos números inteiros, coloquei mais um elementozinho aqui, o menos 3. Repara que o 10, ele tá dentro dos naturais, mas também está dentro dos inteiros. Por quê? Todo natural também é inteiro. Ele está contido, ele é um subconjunto, né? O conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Que por sua vez, também, o conjunto dos números inteiros faz parte do conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais eu estou levando os inteiros, automaticamente estou levando os naturais junto. E mais uma galera, mais todas aquelas frações que geram números decimais, né? Decimal exato ou um decimal finito, porém periódico, né? Que são as dízimas periódicas. Então, aqui nós temos as dízimas periódicas. Aqui um exemplo de um número decimal infinito e aqui simplesmente um número escrito na forma de uma fração que não dá para você dividir fazer uma divisão exata, aí não dá para simplificar, então eu posso deixar escrito na forma de fração. E aqui, tá vendo? Aqui, ó, então eu tenho aqui um conjunto e o conjunto dos números racionais, um conjunto à parte, a esse conjunto, tá aqui o conjunto dos números irracionais, tá vendo que ele está separadamente, não tem nada a ver um dentro do outro. Então, um exemplo de um número irracional aí qualquer, o π aqui é aproximadamente 3,14, raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 11 sobre 5, e uma fração, né, que representa o φ. Carlos, mas você falou que o número irracional não dá para ser escrito na forma de fração. Não dá para ser escrito na forma de fração entre dois números inteiros. Mas repara que esse numerador não é um número inteiro. Por quê? Porque a raiz quadrada de 5, ela sozinha já é um número irracional. Então, qualquer fração, qualquer combinação desse resultado com qualquer outro número inteiro, ele vai continuar gerando aí um número irracional. Por isso que o número φ eu posso escrever da forma 1 mais raiz de 5, a irracionalidade do número está aqui, nesse raiz de 5, sobre 2. Certo? E aqui em notações matemáticas, o que eu estou falando, que eu já chamei a atenção de vocês muito, tá vendo? Ó, o n, conjunto dos números naturais, esse uzinho deitadinho aqui, tá? Ele está contido no conjunto dos números inteiros, significa que ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. E, por sua vez, o conjunto dos números inteiros está contido, ou seja, é um subconjunto do conjunto dos números racionais. É o que na forma de diagrama está escrito aqui, ó. O n está dentro do z, que é os inteiros, e o n e o z estão dentro do que? Na forma de representação, na forma desses diagramas aí. Tá? Essas operações entre conjuntos nós vamos detalhar um pouquinho mais lá para frente, no início ali do médio. Nós estamos fazendo uma revisão zona bem detalhada, porém bem rapidona assim, dentro aí dos assuntos, principais assuntos do ensino fundamental. A hora que chegar no ensino médio nós vamos detalhar um pouco mais a respeito dessas operações, a respeito dessa simbologia aqui. Tá? E aí os racionais estão dentro dos reais e os irracionais também, eles estão dentro do conjunto dos números reais. Ou seja, na hora que eu pego todo mundo daqui e junto com todo mundo daqui, é o que está escrito aqui em cima. Na hora que eu conseguir unir todo o racional com todo o irracional, eu montei um conjunto dos números reais. Certo? Então, essa representação, por enquanto, é a representação de um conjunto numérico que é o mais amplo que nós vamos trabalhar por um bom tempo. Tá? Mais lá na frente, nós vamos considerar aí um outro conjunto numérico chamado de conjunto dos números complexos, mas vai ser bem rapidão, que não vai se aprofundar muito nele. Tá? Então, tá aí. Um resumão bem tranquilo para a gente poder dar uma refrescada na nossa memória a respeito do que são os naturais, os inteiros, racionais, irracionais e os reais, né, esse conjunto juntando todo mundo, para a gente poder agora definir algumas operações e avançar dentro dessas características e poder realizar as operações dentro desses conjuntos numéricos. Certinho? Muito obrigado, gente. Bons estudos, um beijo no coração de vocês, grande abraço. Vamos lá, força, que a vaga é nossa. Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês.